Salve, rapaziada, Fabinho na área. Hoje o vídeo é para você aprender a mexer com isso aqui, ó. Comprar carretilha, escolher a melhor opção de carretilha para você. Você vai aprender de uma vez por todas, diferenciar e escolher realmente para você ter o melhor desempenho possível, qual é a melhor carretilha ou quais são os melhores tipos de carretilha que se enquadram às suas categorias de pesca, ok? Fica aí que o vídeo vai ser longo, mas fica aí que esse conteúdo aqui é bom para você aprender isso daqui. Nunca mais você vai ter dúvida para comprar carretilha. Antes disso, galera, dois recadinhos aí. O primeiro deles, aqui ó, vai subir o cardzinho de uma playlist onde eu tenho 5 vídeos com conteúdo de garateias que estão disponíveis no canal. Esse conteúdo é gratuito, isso não é curso, isso não tem custo, isso é para você que quer aprender a comprar garateia, nunca mais comprar errado. Você vai comprar garateia de acordo com o seu equipamento e o seu estilo de pesca. Por que eu estou falando disso, pessoal? São 180 minutos em 5 vídeos, dividido em 5 vídeos, onde você, se conseguir assistir um pouquinho por dia, um trechinho por dia ou um vídeo por dia, você conseguir absorver esse conteúdo aqui, você nunca mais erra na hora de comprar garateia. Tô deixando esse recado pelo seguinte, rapaziada, a gente tem mais de 2.200 seguidores nos meus grupos ali do WhatsApp. E se 1% dessa galera todos os dias vier me perguntar sobre garateias em determinadas iscas, eu não faço mais nada na minha vida a não ser falar de garateia, beleza? Então, nos grupos eu não falo mais sobre esse assunto. Quando a galera vem perguntando, eu já indico para assistir esses vídeos, tá? Porque é aqui que você vai conseguir se virar. A coisa é muito complexa, ela abre muito, são muitas ramificações e não dá para eu ficar explicando todos os dias para 4, 5, 6, 8, 10 pessoas quais garateias ela vai comprar para cada isca, ok? Então assiste os vídeos aí que você vai conseguir se virar nisso daí. Segundo recado, para você que não participa dos nossos grupos no WhatsApp, vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link, você entra ou no primeiro comentário fixado, nos dois lugares você vai ter o link para você participar dos nossos grupos. Lá você vai ter acesso a todas as promoções, melhores promoções dos melhores produtos do AliExpress e participar de todas as campanhas promocionais durante o ano todo, beleza? Muito bem-vindo você lá que não participa e quem você quiser convidar também, ok? Vamos pro vídeo aqui que tá 10, hein? Vamos lá. Pessoal, no final desse vídeo eu vou deixar um glossário que vocês vão precisar bastante, tá? Para quem não domina, de repente não assim como eu, né? O inglês meu é só decoreba. Ali vão ter as informações de componentes de carretilhas para você saber se virar traduzido já, só você saber o que é uma coroa em alumínio, uma coroa em latão, material de chassi, quando é grafite, quando é carbono, etc. Várias informações nesse glossário para você consultar e aí você, nos anúncios das carretilhas, você vai conseguir distinguir o que está ali naquela vista explodida ou naquele projeto que está aquele raio-x da carretilha com as informações puxadas nas setinhas, você vai conseguir saber como é feita essa carretilha, quais são os componentes materiais dela, dessa, daquela, de todas as outras. Valeu? Então é por ali, vai estar no final do vídeo, assim que a gente for passando aqui, vocês vão chegar por lá. Seguinte, uma coisa que a gente já vai começar aqui, é falar sobre chassi de carretilha. A gente vai ter materiais como alumínio, magnésio, carbono, grafite e nylon. São os principais que vão aparecer pra gente aí, tá certo? Essa característica das carretilhas é muito importante, tá? Para você saber que categoria de pesca que essa carretilha vai se enquadrar. Você vai ter carretilhas com chassi em alumínio, que é o caso de uma Loyene, de uma Megacuda, de uma Lijós. As Big Game no geral vão ter chassi em alumínio, tampas laterais em alumínio. As carretilhas long cast de arremesso para pincho, talvez não tenham as duas tampas em alumínio, talvez tenha uma só, ou talvez as tampas são em carbono. Mas um chassi em alumínio você vai saber identificar nesses anúncios também. Aqui, por exemplo, tá, eu estou exemplificando, mas aqui a gente tem alumínio na Lijós, na Megacuda, a gente tem alumínio na Loyene, alumínio na Salamandura, depois passa para carbono aqui na Repeater, nylon na Spark Pro e carbono na Dark Wolf. A gente vai com o tempo passando também para vocês aí. Vale lembrar
que algumas marcas, essas mais tradicionais, Shimano e Daiwa, costumam dar nomes diferentes a carbono, ao grafite, isso para dar uma floreada na coisa e de repente a gente achar que está comprando algum material diferente. Mas deve-se lembrar o seguinte, quando é alumínio a gente está falando de um chassi robusto. Magnésio no caso também, porém o magnésio tem que deixar uma observação aqui que para água salgada nem pensar, tá? O magnésio na água salgada ele vem a oxidar, ele vai te causar problemas aí a curto prazo, tá? Então o chassi magnésio que nem é tão comum assim, são poucas. Vou dar um exemplo rápido aqui, lembrando, a Kestrel é uma carretilha que tem o chassi, é uma BFS, né? É uma Valiant Eagle com chassi de magnésio. É uma carretilha que, por exemplo, para água salgada você não teria uma boa duração com ela, a durabilidade não seria muito boa. Mas enfim, a gente precisa dos chassis mais robustos para pescarias onde a gente trabalha com iscas maiores e com peixes maiores, peixes que têm uma arrancada mais bruta, ou peixe tipo dourado que você pesca numa água mais corrida, uma água mais forte, e aí você precisa ter um chassi que faz com que todas as suas engrenagens internas da carretilha continuem trabalhando em alinhamento, porque se você não tiver um chassi com essas características de rigidez, você vai ter desalinhamento interno conforme você tem uma briga, 2, 3 com peixes de tamanho maior ou em alguns ambientes mais pesados, né, que a gente fala de água mais forte. Isso com o tempo vai causar problemas internos na sua carretilha. Outro fator muito importante também a gente fala muito em conjunto motriz. Conjunto motriz, na verdade, é o conjunto de coroa e pinhão, tá? E você vai ter conjunto motriz em latão bronze, né? Algumas carretilhas trabalham com bronze, a maioria acaba trabalhando com latão, marcas, modelos. E você vai ter o alumínio. E o alumínio você pode ter o alumínio na forma natural ou o alumínio anodizado, um alumínio já com tratamento, um tipo de alumínio já com tratamento especial. Porém, alumínio vai ser sempre alumínio, você não vai ter a resistência e a durabilidade que você tem numa coroa em latão. Então, a gente vai fazer uma passagem aqui, né, dos componentes principais para você entender, né, saber do que se trata em cada carretilha. E depois, mais lá para o fim do vídeo, a gente vai estar explicando sobre as categorias de pesca e aonde que cada característica dessa vai se enquadrar. Tá? Então, quando a gente fala de conjunto motriz, a gente está falando do conjunto pinhão e coroa. São as engrenagens principais dentro de uma carretilha, ok? Então a gente vai ter, como eu disse, em latão ou bronze, nas carretilhas para pesca mais pesada, tá, teoricamente, e nas carretilhas para pesca mais leve, a coroa e alumínio. E aí vai refletir diretamente no peso, ok? Tem pescarias que você não precisa da coroa em latão. A coroa em alumínio resolve facilmente e você consegue diminuir o peso do seu equipamento com isso, tá? É a principal alteração que se tem numa carretilha e é por isso que algumas têm coroa em alumínio, é para redução de peso, ok? Questão da coroa, então, a gente já passou para vocês também. Outra questão também que pode diferenciar carretilhas e seus modelos aqui, desempenho e também valor, é questão de rolamento, tá? Rolamento, a gente vai ter rolamento híbrido, vai ter rolamentos de qualidade maior, rolamentos blindados, tem os rolamentos NMB, tem os rolamentos nas carretilhas, por exemplo, a salamandura é uma versão de Tatula que vem com rolamentos CRBB, que são os rolamentos de maior qualidade dentro da Daiwa. Não que os rolamentos, essa carretilha, por exemplo, que vem com 7 rolamentos, 5 são rolamentos padrão da Daiwa e 2 são CRBB. São os 2 rolamentos responsáveis pelo desempenho de arremesso, que é o rolamento da tampa e do carretel. Então você vai ter, por exemplo, numa repeater, rolamento NMB, você vai ter, por exemplo, numa Mansory, rolamentos híbridos, tá? E quantidade de rolamento, pessoal, é muito importante. Se você tem rolamentos em locais que você teria buchas em outras carretilhas, você vai ter um conforto e uma durabilidade maior. Porém, vamos ficar de olho aí que tem carretilhinha do AliExpress aí que informa que tem 78 rolamentos. É só a gente usar o bom senso e quem tem acesso a poder abrir e verificar, quem não tem,
tem algum profissional na cidade que faça isso, ou então nos nossos grupos ali, no grupo nosso de bate-papo, onde a gente vai ter acesso a pessoas que têm essa informação. Tem bastante gente lá que faz manutenção das próprias canetilhas ou até que trabalha com isso e pode ajudar a gente. É um grupo com mais de 750 participantes que estão ali o tempo todo, todos os dias ali, dá números altíssimos de postagem, até ruim para acompanhar, mas tem muita informação, tá? Então a questão de rolamento é isso, a gente tem que ver quantidade, mas tem que ver qualidade. E é óbvio que uma carretilha de qualidade, com rolamentos de qualidade, com uma quantidade maior de rolamentos, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a Aloy-M, ela vai ter 2 rolamentos apoiando o pinhão, tem carretilhas que não tem. Ela vai ter 2 rolamentos apoiando o eixo sem fim, onde o devanador de linha, a unha, o distribuidor de linha corre. Só aqui a gente já tem 4, né? Tem carretilhas que não tem os rolamentos nesses internos da carretilha, nessas partes do projeto, né? E acaba colocando bucha ou colocando suportes para você ter o giro desses eixos. É óbvio que isso vai durar menos tempo, né? E também não vai ter um funcionamento igual. Então a gente tem sim que ficar de olho em quantidade de rolamento, mas também na qualidade desses rolamentos aí, ok? Outra questão que a gente também tem que observar muito e que não é padronizada, e isso gera muita conversa de boteco, né? A gente gosta muito de sentar para conversar sobre pesca e a questão de tamanho de carretilha, essas numerações que a gente vê, por exemplo, a Spark Pro, para quem não sabe, é uma 80, certo? A Aloy-M seria uma 100. Aqui seria uma 300, a Arijós. A Mega Acuda seria também uma 100. Olha só, já vai criar polêmica aí, hein? A setentinha, salamandura, ok? Exemplo aqui, vamos pegar, passar para vocês aqui, ó. Essa aqui é uma Coastal. Coastal da Daiwa é uma 150, entende? Então, agora vem aqui talvez uma, não vou dizer dúvida, né? Isso aqui é para causar um pouquinho de discussão. Eu gosto de tratar tamanho de carretilha, os números, né? O modelo 70, 80 por tamanho. E uma galera gosta muito de falar em capacidade de linha. Porém, você não tem uma padronização numa carretilha 70 da Shimano para Daiwa ou de qualquer marca aqui, que a 70 vai te dar a mesma capacidade de linha em todos os modelos, que a 80 vai te dar a mesma capacidade de linha. Eu tenho certeza absoluta que na Scorpion DC 150 cabe mais linha do que na Coastal 150, uma é Shimano e a outra é Daiwa. Porém, eu vejo as duas no mesmo tamanho, o frame, o corpo. Então, para mim, eu vou estar tratando com vocês aqui as carretilhas sempre pelo tamanho do corpo, do frame, tá? Empunhadura aqui na mão, ergonomia. Mesmo porque a gente tem carretilha BFS com carretel 50, e aí a gente está falando da largura do carretel, e a gente tem carretilha BFS com carretel 100, caso de uma BMC, que tem um carretel bem mais largo, mas muito raso, tá? Então, tamanho de carretilha a gente vai tratar pelas numerações aí e vai estar fazendo um zoom aqui para vocês quando for falar em categoria. E capacidade de linha é muito relativo de uma marca para outra e de um modelo para outro. A gente não pode padronizar isso como numeração, beleza? Uma outra questão, galera, é a questão de peso, né? Que também deve se observar bastante. A robustez e o peso das carretilhas costumam andar juntos, tá? Então, se você tem uma carretilha com um peso um pouco mais elevado, vou usar novamente aqui a queridinha da Aloy-M, uma carretilha de 210 gramas, você vai ter uma robustez aqui com 210 gramas, por quê? Quantidade de rolamentos que tem aqui dentro, coroa de latão que tem aqui dentro, chassi de alumínio, o tamanho, né? Aí você pega uma Spark Pro, pesa 170 gramas, você vai ter uma robustez maior aqui nessa carretilha mais pesada do que nessa. Na grande maioria das vezes, aumentou o peso, você tem uma carretilha mais robusta nas mãos. Diminuiu o peso, você tem uma carretilha
mais leve, uma carretilha mais confortável, mas que não vai ser tão robusta quanto a carretilha que pesa mais. E convenhamos, né? Não são feitas para pescarias onde elas precisam ser robustas. Uma carretilha BFS de 135 gramas pesa nada isso aqui. Ela não precisa ter um chassi em alumínio. Ela não precisa ter componentes aqui, coroa em latão. Ela não precisa ter componentes que vão aumentar o peso dela. Porque ela foi projetada para trabalhar com linhas mais finas, com varas mais leves, com varas de libragem mais baixa, né? Que tem um casting mais baixo. Então, o equilíbrio do equipamento faz com que você não necessite de uma carretilha com mais peso. Isso não quer dizer que a carretilha é pior ou melhor, tá? Coroa de latão e de alumínio e peso de carretilha não significa que se a carretilha é melhor ou pior. Significa que elas têm categoria, elas estão em categorias de pesca diferentes. É isso que a galera tem que mentalizar no geral aí, tá? A Spark Pro está numa categoria de pesca, as carretilhas BFS estão em outras categorias de pesca, uma Big Game está em outra categoria de pesca. Dá para usar todas elas aqui para o mesmo tipo de pesca? Dá. Vou contar para vocês aqui que eu já tive pescaria de tucunaré, isso há muito tempo atrás. Quando as duas primeiras carretilhas que eu comprei na minha vida, galera, foi duas brisas. Foi lá atrás quando as brisas foram lançadas, tá? Isso aí tem coisa de, sei lá, talvez 20 anos. E eu tive problema com as duas rapidinho, as duas foi pro pau rapidinho, e uma delas no meio de uma pescaria. Eu saquei uma Abu Garcia 6.500 com linha de nylon e fui fazendo minha pescaria de artificial. Então a gente pesca com carretilha perfil alto, mais pesada, mais leve, sacolinha, isca de tampinha de garrafa, linha de nylon, isso aí a gente consegue pescar com tudo, todos nós conseguimos. O que é que vai mudar? Desempenho. É lógico que você consegue arremessar a isca de 10 gramas com uma lijosa. Vai ter o desempenho que você tem com uma Spark Pro? Nunca. É lógico que você pode ir pro pesqueiro com a Spark Pro colocar uma linha grossa aqui para tentar pescar tambaqui. Vai ter o mesmo desempenho de uma lijosa? Nunca. Não vai nem caber a linha que você precisa aqui. E provavelmente o drag não vai te atender. Mas dá para pescar? Dá. Então a gente está aqui, pessoal, para falar para vocês em escolher melhor o jeito, o tipo de carretilha, simplesmente para você ter o desempenho. Acreditem, escolhendo certo, o desempenho vem, e o seu desempenho de arremesso, o seu desempenho com as suas iscas melhorando, seu resultado na pescaria aumenta e aumenta muito. Acredite nisso, tá? Equilíbrio de equipamento, saber escolher. E agora a gente vai fazer depois aqui um vídeo bem parecido falando sobre varas de pesca, para você escolher as suas varas de acordo com as suas iscas, de acordo com os locais que você pesca, tá? Próximo vídeo aí, mais para frente, vai ter esse assunto em pauta. Vamos continuando. Falando aí de carretéis, né? A gente sabe que tem carretilha que vem com mais de um carretel, tá? Oficialmente ela faz parte de uma categoria, mas ela te possibilita brincar um pouquinho em outra categoria de pesca. Um exemplo, para quem aí não conhece, a Spark Pro, ela é vendida também, a Spark Pro é vendida com a marca Piscifan. Mas a mesma carretilha aqui, ela é vendida pela Ristar. Ristar, para quem, lembrando aí para quem não se lembra aí, para quem não conhece talvez, é a marca que faz a carretilha Aurora, é a marca que faz a carretilha Black Mamba, que tem 3 versões, né? A Pro, a Max e a Air. A Ristar, ela colocou no mercado a mesma Spark Pro com o nome de Magic Peel, porém ela vem com esse carretel aqui mais raso, que seria um carretel Shallow, que é raso, e vem com o carretel Standard, que é o carretel padrão, carretel que a gente trabalha aí padrão nas pescarias aí intermediárias, né? Então ela possibilita para você ser o que ela é, raiz, né? O que é a raiz? O que a Spark Pro é? O que a Magic Peel é? Ela é uma semi-BFS. Isso aqui está um degrauzinho acima em categoria das BFS. E ela também te possibilita você trabalhar com carretel mais fundo, ter capacidade de linha maior para você colocar ou uma quantidade de linha maior ou linha mais grossa. Porém, por que eu falo que ela vai brincar de ser uma carretilha intermediária? Ela não vai te proporcionar o drag que você precisa quando você coloca uma linha um pouco mais grossa e vai usar uma vara um pouquinho mais parruda. Por quê? Porque originalmente ela foi feita para ser o que ela é, galera. A Spark Pro, a Magic Peel e tantas outras aí. Aqui a gente tem uma carretilha com perfil 80,
capacidade de linha pequena, ela só ganha da capacidade de linha com esse carretel aqui, ó. Ela só vai ganhar das BFS. Vou fazer um videozinho para vocês aqui, ó. Acompanha, pessoal. Olha como que o carretel da Spark Pro é um carretel raso. Ele só está acima em capacidade de linha dos carretéis das carretilhas BFS, que aí você vai ter realmente só uma casquinha aqui, né, para você colocar linha. Capacidade bem reduzida. Então é uma carretilha para um tipo de pesca mais leve, né? Às vezes o pessoal aí fala em colocar linha 0,32, 0,35, aí reclama que cabe pouca linha. Aí fala, pô, Spark Pro, a capacidade da Spark Pro é muito pequena, a Spark Pro não cabe linha nenhuma. Calma lá, você comprou a carretilha errada, você está querendo pôr linha errada para fazer a pescaria errada. Essa carretilha para fazer a pesca que você está querendo com essa linha toda, com essa vara toda, não vai aguentar muito tempo. Aí depois você vai falar que a carretilha não é boa, a carretilha não presta, a carretilha abriu o bico. Aí não é por aí. A carretilha foi feita para se fazer a pesca pela qual ela foi projetada. Não tem erro de projeto aqui, não se tem uma carretilha que cabe pouca linha. Tem uma carretilha aqui que vai caber a linha suficiente que você precisa para fazer a categoria de pesca, o tipo de pesca que ela foi projetada para te atender, ok? Então, sobre os carretéis, galera, é o seguinte, ó, carretel, quando você ouvir a nomenclatura aí que você lê no anúncio, carretel shallow, vai ser carretel raso, tá? Geralmente, você vai ter essa nomenclatura em carretilhas BFS, que são carretéis bem rasinhos, tá vendo aí? A capacidade de linha reduzida? Não. Tem uma capacidade de linha muito boa para você colocar a linha a qual ela foi projetada aqui, uma linha 0,10, 0,12, 0,14 milímetros no máximo. E falando em carretel standard, vamos passar aqui para vocês, ó. A Loyenne é um exemplo de carretel standard. Ó, a Loyenne vai te dar uma capacidade de linha intermediária, suficiente para os tipos de pesca que ela foi projetada. Outro exemplo disso, a própria Repeater. Outro exemplo de carretel intermediário. E outras marcas também, outros modelos de carretilha vão ter esse tipo de carretel. E a gente vai ter também carretel fundo, né? Que é o carretel deep. Quando você encontrar nos anúncios a informação de carretel deep, vai ser isso aqui, ó. Aqui, por exemplo, é o carretel da Megacuda. Tá vendo como cabe? A capacidade de linha ele é bem fundo, cabe bastante linha aqui. Geralmente, as carretilhas Big Game tem carretel fundo. Vocês vão ter opções como a Megacuda, que não chega a ser uma Big Game, né? Não vai ser uma carretilha desse porte aqui, da Lijós 300, ou da 400, ou de uma Tatula 300, de uma Curado 300, de uma MT 200, não chega nessa capacidade, mas tem sim uma capacidade muito boa. E esses carretéis todos, a gente vai ter, exemplo aí, a própria Aurora da Star vai te dar, tem modelo que te dá o carretel Standard, que é o carretel para você fazer pesca com iscas artificiais, uma capacidade de linha condizente, e te dá o carretel Deep, que é o carretel fundo, que é caso você queira se aventurar em pesqueiro, você não quer uma carretilha grande, você quer uma carretilha de um tamanho legal, ela vai ficar mais ou menos igual a Aurora, uma carretilha tamanho 100, mas porém com uma capacidade de linha muito boa para o tamanho e para o peso dela. Veja bem, alguns pescadores gostam muito da Loyenne, mas acham que para pesqueiro ou até para uma pesca em rio, né, com isca natural, ela tem uma capacidade de linha pequena. Para esse, e não é o caso, né, ela não foi projetada para isso, ela foi projetada para ter esse tipo de carretel mesmo. Mas para esse tipo de pesca, você, por exemplo, pode adquirir uma carretilha dessa aqui. Nota como que em tamanho, uma carretilha como a Megacuda é bem parecida com a Loyenne. As duas aqui podem ser consideradas tamanho 100, perfil 100, porém aqui você tem o carretel Standard, aqui você tem o carretel fundo, carretel Deep. Aqui você tem uma capacidade de linha bem maior.
E nas duas carretilhas a gente vai ter projetos onde as características básicas, essenciais, que seria chassi em alumínio, conjunto motriz em latão, são iguais, né? Elas vão ter algumas pequenas diferenças internas aqui, mas a configuração básica que você precisa, as duas têm. Então é por isso que essa carretilha vende muito. Ela tem um preço muito bom e ela te dá mais ou menos, né, bem aproximado do que a OEM te dá, porém com a capacidade de linha maior. É uma carretilha para bait? Não. Você não vai ter desempenho de bait aqui, né? Pesca com isca artificial. Não vai te dar o desempenho que uma carretilha com carretel mais apropriado para isso vai te dar. Além dela ser uma carretilha com recolhimento mais baixo, né? Uma carretilha de recolhimento, se eu não me engano, aqui 6.5 para 1. É isso. Falar nisso, galera, vídeo da Megacuda, onde está o recolhimento dela? Eu acho que é 6.5 para 1, sim. Vídeo da Megacuda completinho, ó. Nesse cardzinho aqui você consegue assistir vídeo completo dela, que é uma carretilha que chegou para tampar um buraco aí. A gente falava muito de big game, passava já para as carretilhas para pesca pesada no bait e ficava um buraco no meio, né? E a Megacuda veio para suprir essa demanda da galera que queria uma carretilha menor. Veja bem, a gente tem aqui, ó, numa Lijós 330 gramas aproximadamente, e aqui 225, num tamanho menor, um tamanho bem próximo da OEM, com uma capacidade de linha maior, beleza? Outra característica que vocês devem também se atentar é questão de manivela. Você vai ter manivela de carbono, manivela de alumínio e tamanhos dessas manivelas, tá? Vou pegar dois exemplos extremos aqui. Uma carretilha como a OEM te dá uma manivela de 100 ou 105 milímetros aqui de eixo a eixo dos nobres. Uma carretilha BFS já te dá uma manivela bem menor. Olha isso. Uma manivelinha aqui que provavelmente deve ter seus 80 ou 75 milímetros de eixo a eixo. Olha aqui também a salamandura, como é que tem uma manivelinha menor, ó. Tá vendo? Aqui na Coastal a gente já tem uma manivela do tamanho da OEM. Então isso aí é uma outra, aqui vão ter um pouquinho menor, não tão pequena quanto as BFS, mas um pouquinho menor, na Spark Pro. Então é mais uma característica para vocês observarem nas carretilhas. A manivela sendo em carbono ou em alumínio vai mudar o quê? Obviamente que as manivelas em alumínio vão ser mais resistentes. Não que você vai ter problema com manivela em carbono, longe disso, tá? Para esse tipo de pesca no bait aqui é muito difícil você ter problema. Só se vier com algum tipo de defeito, ou se em alguma queda ficou algum trinco, alguma fissura, isso via quebrar depois. Eu, por exemplo, nunca tive problema com manivela em carbono, tá? E com certeza não vou ter, porque uma coisa que eu falo é que carretilha precisa ter dono, né? A gente precisa cuidar, precisa tratar a carretilha como um bem assim, que a gente não pode ficar na mão, né? Vamos dizer assim, na mão ela vai estar sempre, ela não pode faltar para você, então cuide dela. Manutenções aí preventivas, manutenção de 6 em 6 meses, ano em ano, dependendo do seu tipo de pesca, é sempre importante. Mas manivela em alumínio tende a ser um pouquinho mais pesada, porém mais reforçada. Manivela em carbono, geralmente nas carretilhas que estão preocupadas em alívio de peso, para você ter um peso mais baixo. Aí você vai ter diversos modelos de nobs, tá? Você vai ter carretilhas com os nobs cilíndricos, caso da OEM aqui na manivela dupla, caso da Spark Pro 1, que a Spark Pro 2 está vindo com manivela com os nobs achatados. Aqui a gente tem, por exemplo, a Zillion HD, a Heavy Dutch TWHD, também tem nobs cilíndricos, tá? São nobs também que não são achatados, parece que é uma tendência, tem várias marcas aí que está seguindo isso aqui em alguns modelos. Aí você vai ter o nob em borracha, né? Achatado assim, que é também modelos que acho que mais tradicional, né? Tem esse tipo de nob aqui que pode ser em plástico ou em carbono, que são aliviados.
Eles são vazados, que é justamente para você ter alívio de peso. Vou mostrar para vocês aqui de perto cada um deles. Vai ter também de cortiça, de alumínio, não tem nenhuma para mostrar para vocês aqui. Geralmente cortiça e alumínio não costuma normalmente vir de fábrica nas carretilhas em geral. Teve alguns modelos aí que, por exemplo, a Mega Jaws vinha com o nome em cortiça, né? E de alumínio aqui de cabeça eu não tô lembrando. Mas aqui, ó, vamos mostrar para vocês aqui de perto o nome cilíndrico em EVA. Esse aqui é o da Spark Pro. Ele é cilíndrico e é em EVA. Aqui também, ó, na Lijos, o original dela é um nome cilíndrico em EVA. Esse knob aqui da Mega Cuda é diferente, cilíndrico também, mas ele tem um detalhe aqui, é um pouquinho mais gordo, vai afinando aqui, né? Ó, knobzinho achatado, que é um bem comum assim de modelo, eu digo, né? Apesar que esse material da salamandura é diferente do material das tatulas SVTW, né? Não sei dizer que material que é, mas a pegada dele aqui é diferente, mas o formato é bem tradicional. Ó, esse aqui é o da Quastal, um pouquinho mais achatado ainda, emborrachado. Aqui na Repeater, que é uma carretilha que quis dar uma segurada no peso, né? Diminuir um pouquinho. Tem esse tipo de knob aqui, ó, aliviado. Ele é vazado. Sempre que você vê componente de carretilha vazado assim, é para alívio de peso. E aí pode ser em plástico ou em carbono. Aqui, ó, manivela da Repeater, por exemplo, é em carbono. Geralmente você consegue identificar fácil, ó, pelo xadrezinho aí, né? São os módulos de carbono. Quando você tem, olha a outra aqui, ó, manivela em carbono da Spark Pro 1. A outra que tem manivela em carbono aqui para vocês verem, ó, como é que é o xadrezinho ali, ó, do carbono. Agora vamos aqui para a manivela em alumínio. Salamandura, ela já é um material diferente, né? Ela já é lisa, ela não tem aquelas quinas, ela é mais arredondadinha, é um acabamento diferente. Quastal, mesma coisa, também de alumínio, ok? Vamos ver aqui, também de alumínio da Lijos. Todas as carretilhas a gente consegue facilmente trocar a manivela. Eu gosto de manivela maior. Inclusive eu já comprei aqui algumas manivelas e troquei. Quando eu não gosto da manivela original da carretilha, eu troco. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, uma carretilha que também é chassi em alumínio, conjunto motriz em latão, mas vem com uma manivela pequena que eu não gostei. Não gosto da manivela que vem nessa carretilha, então eu coloquei uma manivela de 105 milímetros de eixo a eixo de knob. É a Cast Play da Gitai, certo? Então é muito simples, é muito fácil de fazer a substituição. A gente deixa sempre nos grupos ali opções para vocês poderem estar comprando todos os tipos de manivelas, além do tamanho. Te mostra o peso, o material que ela é feita, aí tem diferenças de knob também, cores diferentes. Isso aí é fácil, tá? É muito fácil de fazer substituição. Se você não gosta de um tipo de knob, às vezes trocar só o knob dá o mesmo preço de trocar a manivela. Já vai trocar a manivela completa. Então é um negócio assim bem fácil. Quando você não gosta da manivela, é o mais fácil que tem de resolver. E barato, tá? Manivela de 50, 60, 70, 80 reais. Manivelas que já vem por rolamentos, 4 rolamentos, né? 2 em cada knob aí. Manivela de carbono, de alumínio. Bom, uma outra característica de carretilha que quando for comprar tem que observar bem. Taxa de recolhimento, tá? A gente vai ter carretilhas recolhimento 6, 7, 8, 9 até 10. O que é a taxa de recolhimento, né? Pega aqui no caso da Spark Pro. Você tem Spark Pro com 2 recolhimentos diferentes. 8.1 para 1 e 6.6 para 1. 8.1 para 1. Cada volta completa da manivela, carretel roda 8.1 vezes. 6.6. Cada volta completa da manivela, carretel roda 6.6 vezes.
A outra unidade que eu acho que é mais importante do que taxa de recolhimento é o IPT. O IPT é quantos centímetros de linha você recolhe a cada volta completa da sua manivela, em média, tá? Não é o carretel vazio recolhe menos, o carretel mais cheio recolhe mais, tá? Então isso daí é um número médio. Eu expliquei no vídeo da Repeater ou da Cast X2, se eu não me engano, como que você faz essa medida, né? Você dá um arremesso longo, contador de linha na vara, conta as voltas aqui que você deu na manivela completa e você vê quantos metros deu ali, quantos centímetros na verdade, né? E aí você faz a divisão para você saber o IPT. Não adianta esticar a linha aqui com o carretel cheio, porque vai dar um IPT mais alto do que o IPT médio. E o IPT pra gente é mais importante do que taxa de recolhimento. Uma terceira coisa tá ligado, só que isso é uma coisa que aí já não é todo mundo que vai ter interesse num tipo de informação desse daí. Geralmente quem troca manivela. No meu caso eu troco manivela de carretilha quando é pequena. Quando você troca a manivela, você não vai aumentar taxa de recolhimento, tá? Não tem nada a ver, não aumenta, continua a mesma. Você não vai aumentar IPT, que são quantos centímetros de linha você recolhe com uma volta completa de manivela. Mas você vai diminuir o seu tempo de recolhimento. Se você imprimir a mesma velocidade numa manivela maior que você imprime numa manivela menor, a mesma velocidade, o seu tempo de recolhimento daquela linha toda que você arremessou vai ser menor, tá? Então temos três coisas aí. Taxa de recolhimento vem informada em todas as carretilhas. O IPT, que eu acho mais importante do que taxa de recolhimento, vem informado em aproximadamente metade das carretilhas, mas as marcas estão percebendo que essa informação é muito importante. Ela é tão importante ou mais importante, na minha opinião, do que a própria taxa de recolhimento. Agora a questão do tempo de recolhimento só passa a ser uma informação válida para quando você faz a troca de manivela, que aí você realmente percebe isso, tá bom? E aí a gente, como disse aí, para trocar manivela é a coisa mais fácil do mundo, a gente disponibiliza lá os links, você escolhe se você quiser fazer isso. A maioria da galera gosta de manter o original. Passando para mais um detalhe sobre as carretilhas. Drag. Drag é uma coisa linda de se ver, né? Você vê algumas marcas informando números explosivos de drag, carretilhas que prometem, né? Prometem o milagre do super drag. Galera, drag, vai fazer uma pescaria na Amazônia, que é um dos peixes, tucunaré-açu, um dos peixes da pesca que se usa carretilhas de perfil baixo, tá? Não estou falando de peixe de couro, peixe redondo, na natureza, não. Estou falando de peixes onde a gente usa iscas artificiais. Tucunaré-açu é um peixe que tem uma arrancada fulminante, né? E ali você precisa de um drag bom, né? Tem que ter um drag muito bom. E a gente com uma carretilha com 5 kg de drag faz a pescaria lá tranquilamente. Então a gente sabe que algumas marcas trabalham com números bem razoáveis, né? E bem lúcidos, informando o que é o drag da carretilha. E algumas marcas gostam de jogar os números lá para cima. Por quê? Porque muita gente se encanta com isso. O cara vê um número de drag mais alto ali, fica doidinho, vai lá, ah não, eu quero ela. Ó, drag, 16 kg, 12 kg. Então, pessoal, as carretilhas, elas são projetadas para ter o drag que elas precisam ter, tá? Você não vai encontrar um super drag aqui, você não vai encontrar numa BFS também um super drag. O que eu posso dizer para vocês, não se preocupem tanto com essa informação. Não fiquem tão fissurados e bitolados nessa informação, porque uma carretilha que tem um chassi em alumínio, 3 discos em carbono, um chassi de alumínio robusto, porque não adianta ter um chassizinho de alumínio parecendo uma gaiolinha de passarinho, não. Chassi de alumínio muito aliviado, para carretilha muito levinha, para mim não faz nem sentido. Mas uma carretilha que tem um chassi em alumínio robusto, 3 discos de carbono, pode ficar tranquilo que se ela te informar 4 kg, 5 kg ou 10 kg, ela vai te dar o drag necessário para você fazer a pescaria que você vai fazer com ela. Pode ter certeza que o drag vai ser o necessário. Se o drag não é o necessário, é porque talvez você possa ter escolhido o modelo de carretilha equivocado, ok? Então não se atentem muito à informação de drag. Isso é uma coisa que eu vejo muita gente se apegar e deixar de comprar carretilhas excelentes, porque de repente informa um número mais baixo do que ele gostaria que tivesse escrito ali. Bom, mais um detalhe.
freio de arremesso. E aqui já vamos falar também de ajuste fino. As carretilhas têm, vamos usar aqui para exemplificar a repeater. Aqui a gente tem esse botãozinho aqui do lado da estrela, do lado da manivela, que é o botão de ajuste fino. Tá? Isso aqui nada mais do que serve para você tirar a folga do carretel. O carretel não pode ter jogo, tá? Esse jogo lateral aqui, ó, ele não pode ter. Você tira essa folga, você ajusta, elimina essa folga do carretel por aqui. E aí a gente tem a questão de freio de arremesso, que aí sim você vai estar usando e regulando o seu freio, se for magnético, se for centrífugo, se for duplo. Casos de carretilha como a Carbon, você tem tanto o freio magnético, que são as sapatinhas de ímã que tem aqui na tampa, que vão exercer força no carretel, e você tem o freio centrífugo, que é o de bucha. Então na Carbon, por exemplo, você tem os dois freios. Em algumas carretilhas você tem só o freio magnético, né? E outras você tem só o freio centrífugo. Exemplo, na Sinite a gente tem a Falcon 2, Falcon 3, que tem freio magnético. E a Red Fox, se você pegar a Red Fox e a Falcon 2, são a mesma carretilha, só que muda o que? Justamente o freio de arremesso, onde lá você vai ter o freio das buchinhas, que é o freio centrífugo. E ainda a gente tem o freio digital, né? Que da Shimano, a gente tem DC4, DC5 e o freio 4x8, sistema DC4x8, que são freios que prometem aí, não vou dizer que prometem milagre, né? A galera no geral acaba achando que faz milagre, mas aí já vou resumir para vocês que freio é o seguinte: quem usa freio centrífugo, magnético, duplo ou digital tende a ter um desempenho de arremesso menor e um conforto um pouco maior, porque evita cabeleira, vai perder desempenho, distância, mas evita cabeleira, consegue arremessar muito facilmente. Os iniciantes geralmente acionam mais o freio, qualquer que seja o tipo de freio, porque não precisa se preocupar em ficar freando manualmente quando a isca vai cair na água ou não, tá? Quando a gente já está no nível de trabalhar com o freio aberto, todos esses freios vão trabalhar da mesma forma. O centrífugo, o magnético, o digital, o duplo, todos eles. Quando depende mais do pescador do que da máquina, se você for tirando o acionamento do dispositivo de freio, da carretilha, depende de você. O freio não vai fazer milagre nenhum. Tá? Então, para desempenho, galera, não existe freio um melhor do que o outro, não. Para desempenho existe a prática, existe você estar familiarizado com o seu equipamento. É por isso que eu bato na tecla de que quando você vai montar conjuntos de pesca diferentes, que você use carretilhas iguais. Quando você vai ter 2, 3 conjuntos, eu não vou dizer diferente, né? Quando você vai ter 2 ou 3 conjuntos para você fazer a mesma pescaria, que você use carretilhas iguais. Talvez pode ter uma capacidade de linha maior ou menor, mas que as carretilhas sejam iguais. Vai montar os conjuntinhos de pesca com salamandura, tem a 70, tem a 103 e a 150. Tatu SBTW, mesma coisa. Vai montar com curado, você tem a MGL 70 e a 150. Procura sempre ficar, né? Quer alternar a velocidade de recolhimento? Tranquilo, mas fique sempre com modelos parecidos que você vai ter um desempenho melhor, justamente por diferença de ergonomia, diferença de ajuste de freio. Você pegar um conjunto na mão, fazer um arremesso 2, 3, 5, 10, você trocar de conjunto, pegar uma carretilha que é totalmente diferente, vai te dar diferença no desempenho. E a gente está falando desde o começo aqui que o foco é desempenho. As carretilhas também agora estão vindo, atualmente, né, de 1 ano, 2 anos para cá, as marcas estão se preocupando muito com o drag clicker, para a gente ter algo mais aqui na hora da briga com o peixe, né? O peixe sair dando aquela estralada no carretel, para você dar aquela incomodada no parceiro de pesca também, né? Então as carretilhas estão vindo com o drag clicker, algumas marcas estão começando a pôr, veja bem que a Salamandura tem, né? Carretilha da Daiwa. Antigamente era difícil você ver modelos da Daiwa que tivesse isso. A própria Zillion tem também. E é uma coisa interessante. Só que não pode confundir isso, pessoal, com alarme de saída de linha. Tá? Isso aqui, o drag clicker, ele é o sinal sonoro da sua fricção.
tá? Na tomada de linha. O alarme que as carretilhas, geralmente de perfil alto, tem é uma coisa diferente. Você, com o gatilho acionado, o carretel não fica solto, como o das carretilhas de perfil baixo, pronta para arremesso, né? Carretilha que tem realmente o alarme de saída de linha é para pesca de espera. Quando você destrava o carretel, ela fica com o carretel preso ainda, mas aí sim no sistema sonoro, onde se o peixe pegar e sair arrastando, geralmente o peixe de couro, que é usado, utilizado, você tem o sinal sonoro, aí você trava a carretilha, dá tempo para o peixe para poder fisgar. É diferente do que a gente tem no drag clicker. O drag clicker é com a carretilha travada, né? Você pescando com a carretilha travada, o peixe na hora de tomar a linha, ele vai fazer esse sinal sonoro, para diferenciar bem uma coisa da outra aí. Fora tudo isso que a gente falou, pessoal, a gente vai ter componentes internos, por exemplo, o ioque de carretilha, que é a pecinha que dá o suporte e destrava o pinhão, né? Que é onde vai fazer a transmissão de força na coroa, que é o conjunto motriz, pinhão e coroa. O ioque é aquela pecinha que faz o acionamento ali toda hora que você aciona o gatilho ou não. Um ioque com revestimento metálico é uma ótima de uma melhoria que a gente tem em carretilha, né? Tem carretilhas que não tem isso, mas se a qualidade do plástico for muito boa, não vejo problema também. Você tem o eixo do guia-fio aqui, tem carretilhas que trabalham com esse eixo sem fim aqui em plástico, outras trabalham em aço inox, outras trabalham em alumínio anodizado, né? Então assim, tem vários componentes internos que vão complementar também essa carretilha ter qualidade ou não, ela ser mais duradoura ou não. Tudo isso reflete em preço, pessoal. A gente tem que colocar na balança aí se a gente está preocupado mais com o custo-benefício, se a gente está preocupado muito com o custo baixo, ou se a gente quer muito benefício e não está muito preocupado com o valor. Então isso aí também tem que ser colocado na ponta do lápis. E um último detalhe aqui, antes da gente falar das categorias de carretilha, categorias de pesca, é questão de acabamento. Tá? É nítido que você vê nas carretilhas todas que estão nessa bancada aqui, tá? E na maioria das carretilhas, se não todas que vocês vão estar presenciando nos grupos aí, ou nas lojas por aí, tem carretilha que realmente parece brinquedo que você compra na feira, né? Aquela feira que você tem do bairro ali. Mas você pode notar que geralmente essas carretilhas estão tendo um acabamento de pintura, acabamento de, vamos dizer, de forma, né? Dos componentes aqui, de carenagem, tampas laterais, estão tendo muito capricho nesses acabamentos. Dá pra gente notar isso, ó, vou passar aqui para vocês. Ó, uma carretilha como a Spark Pro, você pode notar que tem um acabamento muito bom, né? Não vou nem falar das Daivas aí não, mas olha a carretilha da Ceacer, como que você tem uma carretilha sem rebarba, todas as junções, todas muito bem encaixadas, ó, pintura muito boa, tá? Então isso também agrega qualidade, isso também pode determinar o valor de carretilha ser mais alto ou mais baixo. Tem muita carretilhinha aí, a gente não anuncia esse tipo de produto, mas tem carretilhinha bem baratinha aí que você pega na mão, dá até medo, você corta até o dedo, dependendo do jeito que você passar a mão nela. Pessoal, a gente deu uma passada legal aí nos componentes, nas características, né? Que cada modelo de carretilha pode ter ou não, tamanho, manivela, recolhimento, carretel, a parte de peso, a gente explicou bastante coisa aí, parte de rolamento, deu uma passada geral. Agora a gente vai falar o seguinte para vocês aqui, junta tudo isso e vamos dividir em categoria de pesca, tá? A gente vai fazer, por exemplo, aqui Big Game. Big Game são carretilhas perfil 300 ou 400, onde você tem capacidade de linhas bem grandes, mas são carretilhas de tamanho que para bait chega a ser tamanho assim muito avantajado, né? Não vai te dar conforto, é muito pesada. São carretilhas mais indicadas para você fazer uma pesca de currículo, uma pesca em pesqueira onde precisa de capacidade de linha grande, você fazer uma pesca com iscas naturais,
A pesca de currículo, no caso, para quem não sabe, se você pescar de currículo na Argentina, por exemplo, você precisa de muita linha, e a linha é fina, né? Então tem que ter um carretel com uma capacidade boa, porque você precisa de linha, uma quantidade, uma linha fina para poder atingir a profundidade, mas você precisa de quantidade muito grande de linha, acima de 200 metros de linha, tá? Então você vai encontrar isso daí numa Curado 300, numa Tatula 300, numa Tranx 300 ou 400, carretilhas que servem até para você fazer pescarias médias de peixe de couro, peixe de rio aí, numa rodada, isca natural. Você vai ter isso na Alijós 300, 400, você vai ter isso numa MT 200, tá? São carretilhas que vão ter média de piso de 350, 300 gramas, talvez um pouco menos. A vantagem que eu vejo sobre as carretilhas de perfil alto, que geralmente elas têm um recolhimento mais rápido, uma taxa de recolhimento mais alta, né, em comparação com as carretilhas de perfil alto, ok? Então as Big Game, para quem necessita desse porte, desse tamanho, é uma boa opção, uma boa escolha. Saindo da Big Game, a gente, como eu disse anteriormente, já passava direto para as long cast de pesca pesada, né? Mostrei para vocês agora há pouco aqui a Cast Play, a Aloy M está aqui, tem a Aurora, tem a Tatula 100, Tatula 150, Coastal 150, Curado 150, SLX 150, Scorpion, né? São várias carretilhas representantes aí dessa categoria. Só que faltava o quê? Capacidade de linha. Para isso a gente tem, repito, vende muito por conta disso, capacidade de linha bem maior do que você tem numa Aloy M, porém você vai ter um tamanho reduzido, ela é bem menor do que uma carretilha Big Game. Vou colocar aqui lado a lado para vocês diferenciarem. Olha isso, olha a diferença de tamanho que a gente tem de uma Megacuda para uma Alijós 300, tá? Você não vai ter a capacidade de linha que você tem numa Big Game, mas para quem talvez não precise de tanta linha assim e nos carretéis standard a capacidade não atenda, entra a Megacuda, entra uma Aurora com carretel, opção de carretel fundo, tá? E observem sempre isso, pessoal, quantidade de linha dentro daquilo que você vai usar. No caso do bait, vale uma observação que a galera às vezes acha que precisa de mais linha do que realmente precisa. Quando você vai escolher sua carretilha para pesca com isca artificial, entenda que se você tiver a partir de 60 metros da linha escolhida, e aí eu estou falando de pesca embarcada, a gente quer uma pesca específica, por exemplo, de dourado. Se você pescar o dourado de barranco, talvez você tenha, você precise, talvez não, você vai precisar de mais linha. Mas pesca de qualquer espécie de água doce aí, até pesca de água salgada, 60 a 70 metros da linha escolhida você faz a pescaria, tá? Então, se você tiver, daí a gente vai voltar aqui no caso da Aloy M. Eu consigo pôr aqui uma linha 0,20, 70 metros, a gente sabe disso. Eu não vou conseguir essa quantidade numa linha mais grossa, mas uma 0,20 eu consigo. Então a gente tem que saber exatamente isso daí. A carretilha que você escolheu vai ter a capacidade de linha que você precisa, tá? Então a gente parte, depois da Big Game, depois das carretilhas intermediárias, né, entre as long cast de pesca pesada e as Big Game, a gente falou da Megacuda, e vamos falar das long cast. E aí as long cast eu divido em pesca pesada e pesca leve, tá? Pesca pesada a gente vai colocar, como eu disse, a Aloy M, a Cast Play, a gente vai colocar as Tatulas, a gente vai de perfil 100 para cima, né? Capacidade de linha 100 para cima. Aonde que eu classifico como pesca pesada no bait? Eu já descarto os chassis em carbono, ou grafite ou em nylon. Eu já descarto coroa de alumínio. Eu já descarto uma carretilha que tenha chassi em alumínio, conjunto motriz em latão, muita qualidade, porém não tem a capacidade de linha que eu preciso. Aqui eu não consigo colocar a quantidade de linha que eu precisaria para pescar sul, não vai caber. Uma linha 0,35 multifilamento, 0,32 no mínimo, eu não vou conseguir colocar os 70 metros aqui.
E aí eu não posso considerar essa carretilha, por mais que ela tenha componentes, por mais que ela tenha a rigidez de chassi e qualidade como conjunto motriz, eu não posso considerar ela uma carretilha para pesca pesada. Então estão fora disso chassi de carbono, chassi de grafite, de nylon e carretilhas que tenham as características, mas que não me atendem em capacidade de linha. Então para esse tipo de pescaria a gente tem a CLX 150, a CLX XT, e aí as DC estão fora também porque não comportam a linha que eu preciso, tá? Elas são 70, a capacidade de linha delas é menor. Então a gente vai colocar as carretilhas tamanho 100 para cima, tá bom? 150 vai bem também. Em alguns casos precisa-se até de carretilhas 200. A gente tem Curado 200, a gente tem um exemplo da Tatula Type HD 200, a Tatula TW 200, tá? A Coastal também tem a 200, mas aí já são carretilhas um pouquinho mais pesadas. Essas carretilhas long cast para pesca pesada, vocês vão perceber que elas ficam ali oscilando entre 190, 210, 220 gramas, podendo chegar, no caso dessas 200, perfil 200, até 230, 240 gramas. Mas normalmente ficam entre 190 e 210 gramas. E tem algum modelo ou outro que consegue baixar um pouquinho da 190. Tá? Essas são as carretilhas onde a gente vai ter a capacidade de linha necessária e vai ter o projeto adequado para pesca pesada, ok? Vamos tirar elas daqui agora. Coastal vai sair também. E agora a gente vai deixar aqui para falar da outra metade das carretilhas long cast que eu considero como pesca leve, pesca intermediária. Que carretilhas são essas? Chassi em carbono, conjunto motriz em latão. Chassi em carbono e conjunto motriz aonde você tem um pinhão em latão e você tem a coroa em alumínio. São as famosas coroa em alumínio, tá? Então se você tiver um chassi que não é de material metálico, tá? Carbono, nylon, grafite, qualquer um deles, e você tiver conjunto motriz em latão ou coroa em alumínio, você já está com uma carretilha na mão que não é para o senhor levar para a Amazônia, não insista. Você pode levar 5 carretilhas de 100 pontos lá igual a CastX, fazer as pescarias ali e voltar para casa. Ah, ficou uma para trás porque deu pau, torceu, desalinhou, começou a fazer barulho, etc. Repito, a gente está aqui para indicar um material durável para você. É óbvio que você pode encrespar de querer subir para a Amazônia com uma Carbon. Mas por que você quer ir? Porque é uma carretilhinha pequenininha, leve, confortável, que tem um drag muito bom, mas ela tem um chassi em carbono e uma coroa em alumínio. Pode ser que você tenha problema lá. Eu já vi acontecer muito isso. Não com a Carbon, mas com outras carretilhas de marcas até mais tradicionais ainda do que a Piscifan, mas de modelos que não eram apropriados, tá? Então eu, nos meus grupos, vou sempre indicar para vocês o que eu sei que vai passar confiança, que vai ter uma durabilidade boa, tá? Carretilhas que a gente está falando aqui para pesca mais leve, né? Que aí a gente enquadra inclusive a carretilha que tem tudo que a gente precisa para pescar pesado, mas não tem a capacidade de linha. Quando você tem a carretilha para pesca leve com conjunto motriz em latão ou quando você tem a coroa em alumínio, qual vai ser a diferença para você nesse caso? Coroa em alumínio você tem que ter um pouquinho mais de malícia, um pouquinho mais de traquejo e não abusar tanto do seu material nas horas que a gente, para falar a verdade, acaba abusando da sorte, né? Você pega um enrosquinho ali, você dá um tranquinho a mais com uma coroa de latão, dificilmente você vai ter um problema. Se você fizer isso aí com alumínio, você pode ter problema. Tá? Então, é isso daí para resumir. Escolha de acordo com o capacete. Quando a gente está falando de pesca leve, a gente está saindo fora do tucunaré sul, está saindo fora do trairão, está saindo fora do dourado. A gente está falando de tucunaré pinima, tucunaré amarelo, tucunaré azul. Ah, mas o pinima é brabo, Fabinho. Nossa, o azul é uma puta do peixe. Nossa, lá em Três Marias. Galera, pode ir tranquilo com essas carretilhas que eu estou dizendo aqui. Eu estou considerando elas uma pesca mais leve, porque elas estão realmente exigindo menos do material do que o dourado, o trairão e o tucunaré sul e alguns outros peixes aí exigem. Então, essas carretilhas são as long cast para pesca leve, tá bom? Tem essas 3 características que eu passei. Vale lembrar, pessoal, que as carretilhas long cast para pesca mais leve, elas vão oscilar entre 150 e 200 gramas, tá?
vai ficar nessa média de peso aí. O que vai diferenciar? As mais pesadinhas no geral são coroa em latão, as mais leves no geral são coroa em alumínio, ok? Mas dentro daquilo que foi falado aí anteriormente. E por fim a gente entra na última categoria que está sendo muito difundida, a galera está começando a gostar, a pegar gosto disso aqui, eu inclusive sou pescador novo nisso aqui, tem alguns vídeos no canal aí, acompanha aqui, ó, vai deixar um cardzinho aqui, em seguida vai entrar outro, de pescaria light, com equipamento light, ultralight, carretilha BFS, BFS é a abreviação de Bait Finesse System, que é a pesca com iscas mais leves. Se você, nas carretilhas mais pesadas, para o bait mais pesado, as long cast, que foi falado anteriormente com chassi de alumínio, conjunto motriz em latão, a gente começa a ter desempenho a partir de 13, 14 gramas de isca e daí para cima. E aí a gente tem as intermediárias de pesca leve, né, as long cast de pesca leve que eu falei anteriormente, que a gente vai trabalhar lá de 7, 8 gramas, nas mais levezinhas até 12, 14, 16 gramas. Aqui o teto é 7 gramas, né? 6 gramas, teto máximo 7 gramas. A gente monta equipamento aqui para trabalhar com 4 gramas, 3 gramas, 5 gramas, né? Varinha de 6 libras, 8 libras, 4 libras no caso da ultralight. Linha fina, realmente fina, 0,8 milímetros, 0,10, 0,12, 0,14. Passando de 0,16, 0,18, você já entra naquela categoria das long cast para pesca leve. E ali você vai até 0,25. Aqui, não passe de 0,14. Né? Procure ficar abaixo disso, porque aí você equilibra uma carretilhinha de 135, 130, 140 gramas, 145, com uma varinha leve, com uma varinha com cast mais baixo, né? Para você realmente trabalhar dentro do finesse, dentro da categoria light ou ultralight. E aí você vai ter vários modelos. Você vai ter a Akura da Solo King, a BMC 100 da Solo King, também uma ótima opção. Aqui na Tsurinoya você tem a Dark Wolf, você vai ter a Genius, que é a mesma carretilha, porém com recolhimento mais rápido. Você tem da Kingdom a Black Knight, que é outra opção muito boa. A Ceacer vai te dar a comando com uma carretilha BFS com carretel 100, olha só que doideira, um carretel mais largo, porém muito raso. Então ela vai te dar uma capacidade de linha um pouquinho maior, mas para você continuar trabalhando com linha mais fina. Assim como a BMC 100 é um pouquinho mais também, carretel mais largo, uma BFS com perfil 100. Né? Então você tem a Akura, que seria uma cinquentinha, e você vai para a BMC 100, que é uma carretilha com carretel 100. Na Ceacer você tem, por exemplo, a Comando a Comando e a BMC 100 são irmãs, são praticamente a mesma carretilha. Elas são BFS, são um pouquinho maior de chassi, porém vai ter também uma capacidade de um pouco maior, mas está dentro da mesma categoria de pesca. Tá? A própria Ceacer tem a Mansory, que ela não tem um carretel raso, tão raso quanto as BFS, mas ela tá mais rasa do que a Spark Pro. Então ela pode se considerar uma BFS também. Tá? Aí você vai ter Scorpion, Empurado BFS, Aldebaran BFS, você vai ter carretilhas da Daiwa também BFS. Essas são carretilhas com uma proposta um pouquinho diferente. Elas acabam sendo bem mais caras, né? Por conta da própria tecnologia empregada, material de chassi e tudo mais. Mas todas elas vão te dar desempenho com iscas pequenas e leves. Se você quiser colocar linha grossa aqui, não vai dar certo, vai caber pouca linha. Se você quiser trabalhar com uma carretilha dessa, uma vara light e colocar isca mais pesada, você está sobrecarregando a vara, o casting da vara não está sendo respeitado e provavelmente você pode ter problema de ruptura de linha porque a isca é mais pesada do que você teria que estar usando. É o famoso desequilíbrio de equipamento. Pessoal, exemplos de carretilhas long cast de pesca leve, tá? A gente citou aí Spark Pro, a gente mostrou aqui a Repeater, as Cast X 1 e 2 entram nisso também, Spartacus 2 entra também, Falcon 3, Falcon 2, Red Fox, carretilhas da Shimano ou da Daiwa que você tenha uma capacidade de linha reduzida, caso da Curadinho 70, você tem, por exemplo, uma Metânio com carretel Shallow, são carretilhas
que são destinadas à pesca mais leve, né? Seria a longcast pesca leve. A própria Zillion SBTW com coroa de alumínio, que ela é a mesma da SBTWG, mas ela tem a coroa de alumínio, a SBTWG tem coroa em latão. Então assim, esses são exemplos de carretilha para pesca leve, longcast para pesca leve. Pessoal, o vídeo foi longo, quem chegou até aqui, muito obrigado, espero que de alguma forma eu tenha ajudado para você saber agora, a partir de hoje, diferenciar na hora de comprar, né? A gente ouve muita pergunta que, pra gente que tem um pouquinho de conhecimento, a gente fala, gente, como que pode fazer uma pergunta dessa? Mas no mesmo segundo eu me pego sendo leviano, porque eu falo, pô, o cara tá começando agora, ou de repente não tem esse aprendizado. É o caso de me perguntar se pode usar uma Spark Pro da Amazônia. É lógico que não pode, mas aí aqui é importante que você agora sabe por que você não pode, né? A intenção desse vídeo foi essa, tá? É isso aí. Vamos pescar. Tá tudo falado sobre carretilha aí, tá bom? Quem puder ajudar, colaborar, me corrigir em alguma coisa, deixa nos comentários aí. Foi muito bom ter vocês até agora aí. E vai vir mais vídeo aí pra mostrar pra galera aí como que faz pra escolher equipamento, tá? Vamos falar de vara no próximo vídeo aí. Valeu, rapaziada! Um abração pra todo mundo, valeu pela paciência aí e tchau!